Oi pessoal, boa noite, aqui é Ney do canal Fluminendel. E o Fluminense virou terra de ninguém, né? Mesmo, né, galera? Infelizmente virou terra de ninguém. Todo mundo tentando tirar o rabo da seringa, né? Um jogando a culpa no outro, enfim. Virou terra de ninguém, virou bagunça, né? Mas vamos começar a falar das informações do dia. Vamos falar também eu vou falar também o meu raciocínio, o que eu penso aqui no canal. É a minha opinião do que está acontecendo no Fluminense. Mas antes eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixar o like. Antes de tudo, galera, é de graça e vai ajudar muito aqui o canal e vai ajudar muito aqui o amigo, tá? Então vamos lá. O Fluminense divulgou hoje, galera, a informação que foi constatada a lesão grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo do atacante Germancano. O tratamento será conservador, isso é, não vai passar por cirurgia, tá? O tempo de tratamento vai variar entre 4 a 8 semanas. Quer dizer, praticamente o jogador vai voltar no início do Mundial de Clubes, né? Até ele pegar forma, não sei se ele vai jogar o Mundial ou se vai jogar só o final do Mundial, não sei, né? Então, com essa lesão do Cano, o Fluminense precisa ir ao mercado, né, galera? Para contratar um centroavante, e o mercado vai abrir dia 2 de junho. O time só tem o Everaldo, tá? Isso porque a gente tem uma direção e um presidente que são maravilhosos, que fazem um planejamento excelente para o time do Fluminense. Eles são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que eles simplesmente eles venderam todos os atacantes que a gente tinha, né? Eles venderam o Cauã Elias, eles venderam o Lelê, né? Eles venderam o John Kennedy, emprestaram o John Kennedy. Isso aí porque eles são muito inteligentes. Um time que vai disputar um Mundial e tá na véspera do Mundial com só um atacante, o Everaldo, que é um atacante, né? A gente não precisa nem falar muito do Everaldo, eu não quero menosprezar o Everaldo, mas a gente viu no jogo contra o Aparecidense o que o Everaldo é capaz, né, galera? Não conseguiu dar sequência a uma jogada praticamente, e jogando com um time fraco. Agora você imagina o Everaldo jogando contra o Borussia Dortmund, né? Um time mais rico, um time com mais jogadores de nível. Vai ser complicado, né, galera? Digamos de passagem, vai ser muito complicado a situação do Fluminense, né? Com o time completo já é difícil, o time já é limitado, imagina faltando algumas peças do elenco, né? Outra coisa, galera, a CBF divulgou hoje o árbitro que vai apitar Fluminense Sport, sábado às 18h30 no Maracanã. É o Rafael Klein, é o mesmo árbitro que apitou o Fluminense e Flamengo naquela final, naquele jogo que o Calegari foi empurrado pelo Bruno Henrique, caiu em cima do Bruno Henrique e aí o juiz deu pênalti para o Flamengo. Tá? É o mesmo árbitro, então vocês já podem ir se preparando aí para fortes emoções, tá, galera? Pessoal, essa diretoria é tão incompetente e irresponsável, né? Como eu já falei, negociou todos os atacantes, sabendo que Everaldo e Cano, os dois atacantes que ficaram no elenco, já era complicado, já era perigoso, porque um dos dois podia se machucar, e foi o que aconteceu. O Cano se lesionou e agora a gente só tem o Everaldo. Se o Everaldo for expulso, se o Everaldo se machucar, como é que vai fazer? Aí vai ser o Serna, o centroavante? Vai ser o Arias? Vai ser o Keno? Quem que ele vai improvisar? Vai ser o Manuel que ele vai botar no centroavante? Enfim, galera, realmente coisa de amador. Isso aí é uma diretoria amadora, tá? É a do Fluminense. Outra coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo. O Renato Gaúcho ontem na coletiva falou que tirando Palmeiras e Flamengo, né? Tirando Palmeiras e Flamengo, os outros times são nivelados por baixo, né? Ele quis dizer que o Fluminense teve dificuldades para vencer o Aparecidense, que os dois times se nivelam, tanto o Fluminense quanto o Aparecidense, que disputa a Série D. É um absurdo, né? Quer dizer, ele está jogando a culpa para os jogadores. Claro que os jogadores são culpados, não tenham dúvida disso, que os jogadores são de média qualidade, né? Mas ele é o treinador, é ele que treina esse time, é ele que mexe
com o elenco, é ele que faz o elenco jogar, é ele que faz a tática que o Fluminense vai usar, né? É ele que mexe nos jogadores, que tira um, tira outro, coloca os jogadores que ele quer nas posições que ele quer. Então ele não pode se eximir de culpa, querendo botar a culpa só nos jogadores. Não, ele também é culpado, tá? Afinal, ele está escalando o mesmo time que o Mano Menezes estava escalando. Para que mandou o Mano Menezes embora se o Renato está fazendo o mesmo esquema e os mesmos jogadores usados pelo Mano Menezes? Então eu deixasse o Mano Menezes, pelo menos ele não ganhava 1.600.000 por mês. É o que o Renato ganha, né? Então, galera, já começou o Renato se desgastando com o elenco, jogando a culpa no elenco e tirando o bumbum dele da seringa, né? Tá errado isso. Pra mim, tá errado, tá? E disse mais. Disse que o time vai estar desgastado, porque jogou no meio de semana e o Sport não. Aí eu pergunto, e no jogo contra o Botafogo, que o Fluminense descansou uma semana, né? E o Botafogo veio de um jogo pela Libertadores, fora de casa, se desgastou, veio com os mesmos jogadores que jogaram e correu mais do que o Fluminense. E aí, o que vocês têm para falar para mim? Qual é a desculpa? É porque não tem nenhum repórter lá que faça um jornalista que faça uma pergunta dessa. Mande na lata dele, na hora. Eu mandava na lata. Renato? E no jogo contra o Botafogo, que vocês descansaram uma semana e o senhor ficou jogando futebol na praia, que o Fluminense não jogou porcaria nenhuma e o Botafogo engoliu o Fluminense. Jogou muito mais do que o Fluminense, correu muito mais do que o Fluminense. Qual é a desculpa? Hein? Vocês estavam descansados. Por que vocês não correram? Por que vocês não correram mais do que o Botafogo? Qual é a desculpa agora? Fala pra mim. Mas ninguém pergunta, né? O pessoal tem medo. Eu acho que são pessoas escolhidas a dedo para ficar lá na coletiva. Não é qualquer um que entra lá, não. Eu não podia entrar, porque o negócio ia dar ruim, tá? Mas esse é o Renato, galera. É um cara fanfarrão, é um cara presunçoso e um cara que, quando ganha, ele ganha. Ele ganhou o jogo. Quando perde, os jogadores perderam o jogo. A culpa foi dos jogadores. É assim que é o Renato. Ele ganha, os jogadores perdem. Entendeu? Não é todos eles que perdem, todos eles que ganham, não. Ele ganha o jogo e os jogadores perdem. É assim. Sempre foi assim o Renato. Sempre foi assim. Tá? É esse o problema do Renato, tá? Esse é o problema do Renato. Foi um baita jogador, mas é um cara muito presunçoso. Eu não gosto de gente assim, sinceramente. Eu não gosto de gente assim, tá? Ele tira o dele da reta, né? E coloca o dos jogadores. É um cara extremamente soberbo. Eu não gosto de gente soberba, tá? Que esse time é fraco, eu concordo. É um time fraco. Sempre falei isso, sempre. Mas se pelo menos o time for bem treinado por um treinador de alto nível, né? O time pelo menos vai apresentar um conjunto e poderá surpreender na obediência e na aplicação tática. Coisa que não acontece, porque a gente não tem treinador. Então, a gente pode falar também, já que ele botou os jogadores nivelados por baixo com os outros, eu também posso nivelar o Renato por baixo com os atuais treinadores brasileiros, que estão sendo passados para trás por treinadores estrangeiros, né? Os portugueses estão chegando, estão tomando conta do mercado, estão tendo sucesso e os brasileiros estão ficando a ver navios. Então eu posso nivelar o Renato por baixo, tá? Renato, Mano Menezes e outros treinadores mais eu posso nivelar por baixo, tá? E eu posso detectar algumas coisas nesse time, porquê desse time está apresentando essas atuações pavorosas. Eu já identifiquei algumas coisas. Entre elas, planejamento, tá? Planejamento, contratações equivocadas, renovações inconsequentes, né? A gente pode dar alguns exemplos aqui, tá? Eu não fujo da briga não, galera. O que eu tenho que falar, eu falo. Dane-se quem doer. Quem tiver se doendo, que se dane. Eu vou falar, tá? Então a gente pode dar alguns exemplos, tá? Gente, todos nós envelhecemos, isso aí faz parte da vida. Eu não sou mais aquele garotão que eu era, com cabelo grande, jogava bola, corria no aterro do Flamengo, ia correndo de Botafogo até o aterro para jogar bola. Eu não sou mais esse garotão, entendeu?
Então agora o corpo sente, a gente começa a aparecer doenças, o nosso corpo começa a ficar cansado, né? Os nossos músculos não respondem como antes, né? A nossa rapidez também não é a mesma. Então, os jogadores também, galera. Ainda mais os jogadores que usam o corpo como fonte de trabalho. O corpo deles já não obedece mais, eles não têm mais a mesma agilidade, né? A mesma elasticidade. Então é normal que o cara, a partir dos 30 anos, o corpo começa a declinar. E os jogadores também. O jogador que jogava com 20 anos não vai ter a mesma atuação do cara que está com 30, em termos de físicos, né? Não estou falando em termos táticos, em termos físicos. Então, galera, por que na Europa ninguém tentou contratar o Arias, que é considerado um deus aqui no Brasil? É um dos melhores jogadores no Brasil, né? O Arias, João Arias. Por quê? Porque ele tem 27 anos e para eles não interessa mais. Eles só querem jogador de 19, 18, 20 anos no máximo, né? Que é o jogador que está ali crescendo, tendo aquele crescimento e quando chegar aos 22, 23 o cara vai estar voando. Então é por isso que eles contratam jogador novo. Eles não querem jogador de 27 anos mais, né? Então tudo na vida a gente precisa ser renovado. Tudo se renova. E eu vou dar exemplo aqui no Brasil de um time que não contrata jogador veterano. Não sei se vocês já repararam, você não vê jogador veterano no Bragantino. O Bragantino só contrata jogador novo, no máximo 25, 26 anos. Tá? Ele não contrata de 32 anos, 33. Você não vê isso no elenco do Bragantino. Tá? Gente, o Ganso e o Cano, a gente vai falar dos dois craques tricolores. Foram importantíssimos na conquista da Libertadores, da Recopa e do Carioca. Importantíssimos, estão na história do Fluminense. São meus ídolos também. Só que já não estão rendendo. A verdade é essa. O Ganso está andando em campo. Ele já andava em campo, agora está andando menos ainda, né? Então está atrapalhando a nossa construção de jogadas, está atrapalhando o nosso ataque, está cadenciando demais o jogo, o ritmo está lento demais do time. E o Cano é a mesma coisa, o lançamento para o Cano na corrida. Você acha que ele vai ganhar do zagueiro? Não vai, galera, não vai. Como é que a gente vai ter um contra-ataque assim? Fala comigo. Com Cano, Ganso, Keno também, mas o Keno ainda está atuando em alto nível. O Keno ainda atua em alto nível. Mas como que a gente vai ter um ataque rápido? Como é que a gente vai ter verticalidade? Fala pra mim. Não dá. E aí como é que se renova com o cara? Os caras tinham um contrato até 2025. Esperava 2025 para ver como é que os caras estavam. Se tiver ok, se estiverem jogando de alto nível, renova por mais um ano. Mas não, os caras já renovaram com eles para 2026. Cara, isso não existe, bicho. O Cano já está renovado. E o Ganso eles estão querendo renovar até o final de 2026. Cara, isso não existe. O cara já está em ritmo lento. Não dá mais. Deixa ele acabar o 2025. Se ele tiver nesse ritmo que ele está jogando, deixa ele seguir a vida dele, pro Santos, para onde ele quiser. É vida que segue, galera. A gente não pode ter um jogador, porque ele nos ajudou a conquistar títulos, andando em campo e a gente vai ser eternamente gratos ao jogador e vai pagar salário para ele não jogar, ou para ele jogar e se machucar, ou para ele ficar no departamento médico, ou para ele ficar andando em campo. Isso não existe, isso aí não é agradar o jogador, pelo contrário, isso aí é desmerecer o jogador vai ficar mal, a torcida vai vaiar, o cara vai perder aquela idolatria que ele tinha com a galera, porque ele já não vai estar mais rendendo de alto nível. Será que vocês estão entrando no meu raciocínio? É isso, galera, é a vida é assim, a gente tem que aceitar e seguir em frente. Se não está dando mais para os caras, deixa os caras até o final de 2025, não renova mais e traz outros caras. Você vê o Savarino, camisa 10 do Botafogo, o cara voa, o cara arma, o cara chega para finalizar, o cara cai pela ponta direita, esquerda, o cara está em todo lugar. O cara lembra até o Conca, naquela época que o Conca arrebentava no Fluminense, que a gente foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, 2010, 2012. Porra, o Conca voava, galera. E o Savarino me lembra o Conca. Com uma diferença, acho que ele joga com a perna direita, o Conca com a esquerda. Mas me lembra muito o Conca, o Savarino. Se a gente tivesse um jogador desse no nosso meio campo,
o nosso time ia ser bem mais rápido. A gente não ia cadenciar o jogo, a gente ia ser vertical, porque o cara é rápido, é vertical, ele parte para cima. Ritmo virado pro gol. Não tem meio termo. Você não vê o Savarino trazendo bola pro goleiro, pra zaga. É pro gol, galera, pro gol. Então é assim, o futebol hoje em dia tem que ser mais radical, mais vertical. E o Fluminense não está jogando esse futebol. O Fluminense ainda está naquela década de 70. Esse futebol que o Fluminense está jogando está parecendo futebol da década de 70, 80. Não é mais assim. Futebol hoje em dia é rapidez. Será que os profissionais do Fluminense, os técnicos, o scout, a diretoria, o presidente, não visualizaram isso ainda, que o futebol é moderno, é mais correria hoje em dia? Raramente você vê craque. Hoje em dia é bola pra frente, tum, é 3 toques, você tá na cara do gol. Não tem mais aquele craque que pega a bola e vira e lança e tal. Não tem mais isso no futebol brasileiro não, galera, é correria. Então o Fluminense tem que se adaptar. Se quiser disputar títulos, tem que se adaptar. Você vê o Flamengo, é recheado de jogadores com alta técnica, mas o Flamengo é vertical, é ritmo, é pra frente, a bola vai pra frente, não vai pra trás. Você vê o Arrascaeta atrasando bola, você vê o Gerson atrasando bola, é tudo pra frente, galera, é em busca do gol. É assim que tem que ser. Agora você vai pedir isso para Martinelli, você vai pedir isso para Bernal, para Nonato, fica complicado. Os caras sabem fazer isso, será que eles sabem? Algum dia eles treinaram assim? Não sei. Não sei, galera, sinceramente eu não sei. Eu sinceramente não sei. É a mesma coisa que você pegar um motor de uma Ferrari e botar no Fusca. Será que vai? Será que vai desenvolver que nem uma Ferrari? É a mesma coisa do Fluminense. A culpa não é só do técnico, mas o técnico não pode tirar o dele da reta e deixar os jogadores na merda. Tá? O técnico tem que botar a cara para os jornalistas e falar: a culpa é minha. O time não está rendendo, a culpa é minha, que sou eu que treino com esses caras. E eu não tenho desculpa mais de falar que não tive tempo. Eu tive uma semana para treinar e não soube ainda botar esse time para jogar como eu quero. Mas eu vou trabalhar para fazer esse time jogar da forma que eu quero, que eu vejo, que eu penso futebol. Tá? Hoje em dia o Fluminense ainda não está jogando como eu quero que jogue. Tá? Mas eu peço desculpas à torcida, ganhamos por 1-0, tivemos dificuldade. Com todo respeito ao Aparecidense, a gente não tinha que vencer por 1-0 só aqui. A gente tinha obrigação de vencer por 2, 3 gols de diferença no mínimo. Mas não conseguimos. Então eu peço desculpa à torcida, a culpa é minha, eu dou a minha cara a tapa, a culpa é minha, não é dos jogadores, é minha. Sou eu que coloco eles para treinar, sou eu que dirijo eles no treinamento, então a culpa é minha. Isso é uma atitude de um técnico que tem hombridade, tá? Dignidade e hombridade. Não é o que o Renato está fazendo, tá? É isso, galera. É esse o recado que eu tinha que dar. Infelizmente, a gente não está fazendo vídeo como eu queria, com alegria, falando coisas legais. Infelizmente, a gente tem que dar recado para esses caras o dia inteiro, até eles se tocarem, entendeu? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu quero a opinião de vocês nos comentários. E peço a galera que não é inscrito, se inscreva no canal, seja membro. E deixa o like e aperta aí o IPAR também. E pro vídeo, tá, galera? Não esqueça não. Abraço a todos, saudações tricolores. Amanhã a gente está novamente aqui para falar de Fluminense. Fiquem com Deus, galera. Tudo de bom.